De maneira muito direta e clara, o senhor direcionou emendas parlamentares mesmo não tendo cargo de deputado federal e acha isso correto? Isso correto, porque eu não determinei nenhuma emenda, eu sugiro quando se faz emendas. O senhor não está negando, o senhor está dizendo que é assim que funciona a política, né? Que deputados te procuram e... Mas a Polícia Federal entende que o senhor contribuiu para o peculato desses funcionários da Câmara, desses servidores públicos, e entrou na associação criminosa. Então, como é que o senhor vê a imputação desses supostos crimes? Uma bobagem, Otávio. Os funcionários só cumpriram a obrigação deles, mesmo a Tuca. Só cumpriam as obrigações deles. Bruno, e essa nova polêmica, né, sobre presidente de partido ter ingerência na distribuição de emenda parlamentar? Isso faz parte do jogo político ou é uma interferência indevida, na sua visão? A interferência, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? O presidente de um partido não pode comandar emenda. Entrar em contato com um funcionário do Congresso Nacional, mandar verba para algum lugar, alterar documento, dizer para mandar documento. O presidente do partido que não tem cargo eletivo, não é parlamentar, ele não pode fazer nenhuma dessas ações que a gente acabou de falar. Só quem pode fazer isso são os parlamentares eleitos, no caso os deputados e senadores, com as suas equipes de assessoria. Então, com certeza, isso aí nem é regrado porque a regra não permite. E no público a gente só pode fazer aquilo que está escrito, né? O que eles estão alegando, né, que eles estão só interferindo, aconselhando e tal, se fosse nesse grau, seria dentro de um diálogo, né, como eles estão alegando. Mas o que a gente está vendo, enfim, vai ver ao longo, eu imagino, dos próximos levantamentos, e que vai muito além do diálogo, né? Que é a dinâmica que acontece no Congresso de quem tem mais poder, mais influência, está há mais tempo, controla mais recursos, tem mais acesso a governos estaduais, a prefeituras, a ministros. Então, a gente acaba vendo a solidificação, né, dessa influência nas emendas parlamentares. Mas as mensagens, elas mostram uma menção direta ao nome do senhor? Por exemplo, há uma troca de mensagem de um servidor do PL com a tal da Tuca perguntando: fechou o valor do presidente Valdemar? Se puder, troca tudo, turismo ótimo. 24 milhões tá bom. Só para ficar aqui num exemplo, presidente, o senhor deve ter lido essas mensagens. Pois não. Como explicar que é só uma sugestão se há uma menção direta de valores e de, abre aspas, valor do presidente Valdemar? Como fica, portanto, a sua explicação de que o senhor fazia apenas uma sugestão? E como que não fica ali o parlamentar pressionado a seguir a diretriz do seu dirigente partidário? Pressionado? Nós temos 98... Quem vai dizer não para o presidente do partido? Nós temos 98 parlamentares. Se você for questionar nossos parlamentares, 80% deles não discutiram comigo sobre verba. O Valdemar, então, acabou de gerar um incômodo com o Flávio, dizendo que ele não está preparado. Mas o Valdemar não irrita só o Flávio Bolsonaro, não. Ele irrita muita gente. O presidente do Partido Liberal causou um mal-estar generalizado nas legendas do Centrão. Como a gente já comentou aqui, o Valdemar disse que ele não é o único presidente de partido que indica emendas parlamentares para serem enviadas para municípios aí do interior. A novidade agora que está aqui na manchete do Globo é que os presidentes das outras legendas, porque o Valdemar falou, todo mundo faz, não sou só eu não, todos os partidos do Centrão fazem. Os presidentes de partido estão pé da vida com o Valdemar. Está aí na manchete a irritação de presidentes com o Valdemar sobre as emendas parlamentares. Então, está uma confusão na direita, gente. O Valdemar irritando os outros partidos não querem apoiar o Flávio. O Valdemar diz que o Flávio não deve ser candidato, não está preparado, pelo menos, para ser. Confusão generalizada. Assim como o presidente do Partido Liberal está isolado, outros líderes da legenda estão sofrendo nos estados. É o caso de Douglas Ruas, pouco conhecido e que foi escolhido pela família Bolsonaro para ser o candidato ao governo do Rio. Olha ele aí. Você que não é do Rio, conhece Douglas Ruas? Acho que nem no Rio o pessoal conhece o Douglas Ruas. Laura, conta mais pra gente quem é esse personagem que mostra, né, ajuda a mostrar a confusão que está
ali do lado bolsonarista, né? Esse isolamento, né, do Partido Liberal, Rodrigo, porque como a gente já noticiou aqui no ICL Urgente, a Federação União Brasil Progressistas não oficializou nenhum apoio nacional ao Partido Liberal nas eleições, mas ainda havia a esperança de um apoio do PP no Rio de Janeiro, já que a legenda ocupava a vaga de vice do Douglas Ruas, que é o candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro. O Rogério Lisboa, que era o então vice do PP, pulou fora, e com ele acabaram as esperanças do apoio da Federação, né, PP União Brasil. Acontece que o Republicanos também não quis saber de papo e lançou o próprio candidato, o ex-governador Antony Garotinho, que inclusive já foi preso, né, Rodrigo? Ele já foi governador do Rio de Janeiro e já foi preso. Sobrou então para o Flávio Bolsonaro tentar reverter esse cenário no Rio. Ele procurou pessoalmente os presidentes dos dois partidos, o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, para tentar resolver essa situação, pelo menos no Rio de Janeiro. Mas, Laura, é isolamento no Rio. O PL não consegue apoio nem no Rio, que é a terra de origem da família Bolsonaro, vai ter que sair com um candidato sozinho. E o Flávio Bolsonaro não consegue trazer o Antônio Rueda para perto dele. Olha só, o Rueda, pessoal, o Rueda não compareceu à convenção paulista dos dois partidos, né, onde se encontraria com o 01. Evitou ir à convenção justamente para não se encontrar com o Flávio Bolsonaro. A ausência foi lida como sinal de que a federação, essa federação, quando a gente fala, é a união do PP com União Brasil. E é o grande partido de direita aí que vai ficar fora da aliança com o Flávio. São muitos sinais, gente. Fora da aliança nacional e fora da aliança estadual no Rio de Janeiro. Quer mais? Olha só. Ela lançou o famoso "eu avisei". Nas redes sociais, Michele Bolsonaro fez questão de responder o pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes. Ela disse que a direita cearense está vendida. Olha só o que disse a Michele Bolsonaro. A gente vai colocar aqui na tela a expressão usada pela Michele para se referir ao Ciro Gomes. Olha só. Choca? Não. Só não viu quem não quis por causa do velho toma lá da cá. E aí tá mandando um recado pro Flávio Bolsonaro. Eu alertei que este senhor, Ciro Gomes, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria apoio pro bolsonarismo. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida. Ela disse, é uma expressão dúbia. Você pode dizer, está vendida em dinheiro ou está vendida porque entrou numa roubada, entrou assim num caminho sem saída, né? Vale lembrar que o Ciro é o epicentro daquela briga entre a Michele e o Flávio, porque a Michele queria apoiar uma outra candidatura e o Flávio não. Fiz um acordo com o Ciro, agora ele está com a gente. Mas não é assim, né, Laura? Explica pra gente esse capítulo da briga. O Ciro não deu nem bola pro bolsonarismo, é isso? De novo, tudo começou com o Ciro Gomes, que é um homem conhecido por falas, no mínimo, questionáveis, né? No último sábado, inclusive, o Ciro Gomes disse que considera votar no Ronaldo Caiado ou no Renan Santos nas eleições de outubro. E isso mesmo com o diretor estadual do Partido Liberal, do Flávio Bolsonaro, apoiando a candidatura do Ciro Gomes ao governo do Ceará. Mesmo assim, o Ciro não se deu ao luxo nem de citar o senador entre as opções de voto, né? A cara de pau, ele não tá nem aí. E quem não gostou disso foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que mandou aquele "eu avisei", como você mencionou aí, Rodrigo. Ela deu uma assim, quase de mãe, né? Eu avisei, eu falei que não era para fazer isso. E o Ciro, mais uma vez, está entregando nada. Está entregando assim, vocês querem me apoiar? Mas eu não vou apoiar vocês. Agora já foi. Para terminar o circuito, todo mundo odeia o Flávio. A líder do PP no Senado, Tereza Cristina, que é aquela política ligada ao agronegócio, decidiu não aceitar a vaga, deixa eu virar para cá para a gente mostrar, não aceitar a vaga de vice na chapa do 01. A informação foi revelada por Valdemar Costa Neto. Gente, é muita coisa ao mesmo tempo para ser coincidência. É a Tereza Cristina falando, com o Flávio eu não vou de vice, obrigado, vou seguir o meu rumo. É a Michele falando, eu avisei, o Flávio fez besteira no Ceará. É o Valdemar dizendo, ele não está preparado. Os partidos de direita dizendo, não vamos para a aliança nacional com o Flávio. É o Kassab entrando na chapa do Caiado. E é essa pesquisa que mostra, deixa o Caiado, porque o Caiado pode ganhar do Lula. É muita coisa junta. O Flávio Bolsonaro chega à convenção partidária prevista para esse sábado sem a vice. Essa aqui desistiu, a Tereza Cristina que está aí na tela. O Valdemar também afirmou que quem vai decidir é o Jair,
de dentro da cadeia. Você é um estudioso das emendas, né? Então, assim, o que acontece é que tem até gente que não tem mandato mandando no destino do dinheiro público. A minha pergunta é: quase ninguém falou sobre isso na tribuna. Fica uma rede de silêncio, uma certa cumplicidade entre eles, dando a entender que existe um jogo de influência, um jogo de poder nos bastidores, e por isso que as coisas são tocadas dessa forma muito informal, o que prejudica a transparência das emendas. Queria que você explicasse essa lógica para a gente, por favor. A gente tem hoje 3 tipos de emendas, né? As emendas impositivas, que são de cada parlamentar, as de bancada, que é das bancadas estaduais e do Distrito Federal, e as de comissão. Agora a gente está falando justamente dessas emendas de comissão, que elas têm um valor, nesse ano elas estão em 12 bilhões de reais, e você não tem uma divisão clara dessas emendas. Apesar de elas serem emendas coletivas, né, a princípio, emendas de comissão, o que a gente vê é que elas são individualizadas, ou seja, cada parlamentar acaba tendo a sua parte. Só que essa parte não é igual entre os parlamentares ou entre os partidos, nem proporcional à representação, e dentro de cada partido também a gente não sabe como é essa divisão. Então, tem várias camadas de falta de transparência que certamente não vão estar escritas nos documentos. Os documentos vão estar sempre com o que a lei manda, com o que o regramento manda, quer dizer, quem é o parlamentar eleito que está responsável, seja o líder partidário, o presidente da comissão ou um dos parlamentares eleitos. Mas o que acontece fora dos autos, né, fora dos registros, a gente não tem realmente nenhum acesso e é algo que poderia ter, né? Poderia ter mais transparência sobre isso e a gente não ficaria sabendo desse tipo de informação por meio de investigação de WhatsApps antigos, enfim, estaria disponível para a população a priori. E provavelmente também não aconteceria, ou aconteceria muito menos se houvesse a devida transparência.